esse é o 5º debate entre os candidatos à presidência nacional do PT, e é impossível esse debate não levar em conta as mobilizações que ocorreram no país em junho e as mobilizações que estão ocorrendo agora. Os petroleiros questionando o leilão do Campo Libra, os bancários e os trabalhadores do Correio em luta por reajuste salarial, o movimento sindical contra a PL 4330, a luta pela redução da jornada de trabalho. Essas mobilizações fazem parte, elas compõem metade da equação política que o PT tem que responder nesse PED. A outra metade da equação, ela é composta pelo imperialismo, pelo governo dos Estados Unidos, pelas transnacionais, pela grande burguesia brasileira, pelo oligopólio da mídia, pela direita. A primeira metade da equação, nós queremos mais bem-estar social, mais democracia, mais soberania nacional. A outra metade da equação, eles querem menos emprego, menos salário, menos democracia, menos bem-estar, menos soberania. E esse conflito entre nós que queremos mais e eles que querem menos vai se acentuar no país nos próximos dias, meses e anos. E para que esse conflito tenha uma solução positiva para nós, é necessário, na nossa opinião, na opinião da chapa Esperança Vermelha, que o PT adote outra estratégia política, adote outra tática para enfrentar as eleições de 2014 e adote outro padrão de funcionamento partidário. Em relação à estratégia, o PT adota ainda hoje a estratégia que foi aprovada no encontro de Guarapari, que elegeu o companheiro Zé Dirceu como presidente nacional do PT. A gente chamava na época de estratégia de centro-esquerda, mas na verdade se tratava de uma estratégia que buscava mudar sem fazer reformas estruturais. A boa notícia é que a gente mudou muito o país nesses 10 anos de governo Lula e Dilma. A má notícia é que nós atingimos o teto. Nós fizemos o máximo que era possível fazer sem reformas estruturais. Para continuar melhorando, para continuar mudando, nós vamos ter que fazer reformas estruturais no país. Por isso é que a gente precisa substituir aquela estratégia por outra. Uma estratégia que tenha como objetivo viabilizar mudanças com reformas. Reforma política, lei da mídia democrática, reforma tributária, reforma agrária, reforma urbana, lei das 40 horas e um salto de qualidade no financiamento e no conteúdo de algumas políticas universais, como saúde, como educação, como cultura e como transportes. Portanto, primeiro, a gente precisa de outra estratégia, uma estratégia de mudar com reformas estruturais. Em segundo lugar, nós somos de opinião que é preciso mudar a tática do PT. O centro da tática do PT é a reeleição da companheira Dilma. Só que isso não basta. Nós precisamos que a companheira Dilma faça um segundo mandato superior ao atual, como fizemos com o companheiro Lula, cujo segundo mandato foi muito superior ao primeiro. E para que nós tenhamos um segundo mandato Dilma superior ao atual, nós precisamos ganhar o povo e construir uma maioria política e social a favor de reformas estruturais, que não apenas sustente, mas convença o governo de que ele precisa ter lado nessa disputa. Não dá, por exemplo, para a gente estar numa campanha pela lei da mídia democrática e a gente tem um ministro da comunicação que é aliado da Rede Globo de televisão e das teles. E nós temos que fazer alianças políticas que sejam compatíveis com isso. Nós construímos uma política de alianças cujo objetivo fundamental é ganhar. Mas nós precisamos fazer uma política de alianças cujo objetivo fundamental seja ganhar e transformar o país. E por isso nós não podemos ficar reféns do PMDB, que hoje é um instrumento que retém, detém, impede e sabota o processo de alianças, infelizmente, como já foi dito aqui, às vezes com apoio de pessoas do próprio PT, como é o caso do deputado federal Cândido Vacarezza, que foi um instrumento do PMDB para sabotar a reforma política. E eu sempre pergunto, e pergunto para provocar, porque eu acho que o debate do PED é para isso. Lembrem e pensem em quem vota Paulo Bernardo, em quem vota Cândido Vacarezza nesse PED. Outro padrão de funcionamento o PT também precisa. Não só precisamos mudar a estratégia, mas precisamos mudar a tática e precisamos mudar a maneira de funcionar do PT. O PT hoje é financiado em grande medida por dinheiro do Estado e por dinheiro do empresariado. A menor parte dos nossos recursos vem dos filiados, dos militantes.
E isso significa dizer que um partido sem autonomia financeira, mais cedo ou mais tarde, vai perder a autonomia política e vai mudar de lado. Nós precisamos criar mecanismos para que o partido se autofinancie. Nós precisamos criar mecanismos para a formação política de massa. Porque, senão, metade do PT, metade dos filiados atuais do PT, que entraram no partido depois de 2003, vão assistir a transformação do PT num PMDB. Num partido que faz filiação em massa, em que os filiados são pagos e cotizados em massa, onde não há debate político, não há democracia interna e onde o partido vai se transformando num instrumento dos que detêm mandatos. Em terceiro lugar, nós precisamos ter uma política de comunicação muito forte, web, rádio, TV, revistas, jornais e um jornal diário. O velho Partido Comunista tinha em vários estados e cidades do país jornais diários para travar a disputa de ideias. Nisso faziam bem. E o nosso partido, que tem mais força junto, tem mais força do que o PTB e o PCB juntos, nós não dispomos de uma imprensa diária que é fundamental para enfrentar o oligopólio da mídia e enfrentar coisas como essa 0 hora que vocês têm aqui e os equivalentes a isso no país inteiro. Nós também precisamos mudar a relação dos partidos com os movimentos sociais. Tem uma juventude nesse país que não se identifica mais com o PT. Tem uma nova classe trabalhadora que não está organizada por nós. Tem movimentos sociais populares, de indígenas, de negros, de mulheres, ambientalistas, LGBT, que não se conectam mais com o partido como se conectavam, olham o partido à distância, olham o partido com dúvida, e o PT tem que fazer um movimento de reconectar com essa base social, por uma razão muito simples. Na estratégia que nós precisamos no PT nesse período, é preciso voltar a combinar ação partidária, luta institucional e luta social, porque sem povo organizado, sem luta social, sem mobilização de massa, não tem reforma estrutural no nosso país. E precisamos, finalmente, entre as alterações no funcionamento do PT, reafirmar o princípio básico, óbvio, mas muitas vezes deixado de lado, da democracia interna. E democracia interna significa a última palavra dos filiados do PT, e os filiados do PT falam através das instâncias do partido. Não dá para a gente aceitar situações como nós vivemos no atual Diretório Nacional, em que o PT do Maranhão, por maioria legítima, decidiu que não apoiaria mais a candidatura da oligarquia Sarney, e o Diretório Nacional do PT, por maioria e por imposição política, decidiu que era obrigatório apoiar a oligarquia Sarney. Nós não podemos ser um partido caudatários nem do PMDB, nem das oligarquias. E por isso, nós precisamos, e eu vou falar isso de maneira muito tranquila, porque eu quero que seja entendido qual é a minha opinião, nós precisamos ter direções partidárias que se remetam a si mesmas e que não se subordinem a instâncias externas. Seja o prefeito, seja o governador, seja a presidenta ou seja o ex-presidente. Nós precisamos de um presidente do partido, não de um ministro do ex-presidente ou da presidenta do partido. Eu quero falar muito claro isso, porque é disso que nós precisamos. E por fim, todo mundo, e vocês vão perceber aqui nesse debate, todo mundo fala em mudança. Só que há aqueles que falam por razões políticas, há aqueles que falam por retórica eleitoral e há aqueles que, com a capa da mudança, propõem fazer uma renovação conservadora. Uma renovação, porque o tempo exige mudança, mas uma renovação praticada por aqueles que não querem mudar. É por isso que, no caso aqui do Rio Grande do Sul, a posição da nossa chapa, a minha posição pessoal é muito clara. Nós trabalhamos pela eleição do companheiro Ari Vanazzi para que o PT do Rio Grande do Sul continue comprometido com o tipo de partido que nós queremos construir em âmbito nacional. E é um partido que não é o partido do passado, como alguns às vezes falam. Nós precisamos de um partido do futuro. Um partido que seja capaz de dar conta da tarefa de construir um Brasil, uma América Latina e um mundo que sejam socialistas, que é uma pequena palavra que nós temos que voltar a colocar com muita força no nosso dicionário. Obrigado pela atenção de vocês e que viva o PT!